Desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos. Amém. Convido você, meu querido irmão, irmã, por gentileza, para abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 119, no verso 105, para a nossa reflexão nesta noite na Palavra de Deus. Livro dos Salmos, número 119, versículo 105. Amém? Todos encontraram? Até quem está olhando aqui no Data Show também já encontrou, né? Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Pode sentar, esteja à vontade. Dizer a vocês que é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui nesta noite para a gente poder meditar um pouco na palavra de Deus, né? Refletir nesta palavra maravilhosa, poder pensar um pouco aqui sobre isso, né? Porque hoje é uma data especial, né? Estamos comemorando o dia da Bíblia, como já foi dito pelo nosso diretor, né? Com essa Bíblia enorme que ele tem na mão aqui, né? Com 72 livros. Já ouvimos aqui uma peça, né? Sobre a Bíblia também, um louvor maravilhoso, muito importante. Então a gente se alegra de saber que estamos em um dia especial e nós não poderíamos falar hoje de outra coisa que não fosse sobre a palavra de Deus, a Bíblia, né? Então nós não vamos falar de outra coisa que não seja a Bíblia, a palavra de Deus, porque a Bíblia, irmãos, ela tem grande relevância na vida das pessoas. A Bíblia tem uma grande influência na vida do ser humano, né? E ela tem influenciado pessoas, influenciado os seres humanos há milhares de anos. Sabia que é assim? Há milhares de anos que a Bíblia tem influenciado as pessoas, desde quando eram apenas as escrituras lá, que tinha apenas o Antigo Testamento, né? Ela já influenciava a vida das pessoas aí há milhares de anos. E tanto é assim que a Bíblia se tornou o livro mais vendido do mundo. Sabia disso? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Quantos exemplares você acha que a Bíblia já vendeu até hoje? Quem arrisca? Ninguém arrisca. O Márcio que fez a pesquisa aqui, quantos exemplares a Bíblia já vendeu até hoje? Não lembro agora não. Então, segundo a pesquisa, a Bíblia, por ser o livro mais vendido do mundo, já vendeu mais de 5 bilhões de exemplares. Glória a Deus, é hora de glorificar a Deus mesmo, amor, porque 5 bilhões, mais de, né? Então nós percebemos que ela é um livro de grande relevância, grande influência, que muito tem sido vendida, é uma palavra que tem sido difundida, né, pelo mundo afora, e a Bíblia deve continuar sendo, sim, a nossa única regra de fé e prática. Amém? Nós não podemos ter outra regra de fé, nós não podemos ter outro livro ou alguma pessoa, né, que queira se assemelhar à Bíblia, ou aparecer uma luz que queira se equiparar à luz a qual o salmista falou aqui. Não, a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática como cristãos. A Bíblia, irmãos, é um livro confiável. Sabia que a Bíblia é um livro confiável? Apesar de ter sido escrita por homens, a gente viu um texto aqui na leitura introdutória que diz que os homens, eles foram movidos pelo Espírito Santo e escreveram coisas que o Espírito Santo influenciou. Nunca as Escrituras foram escritas pela vontade meramente humana, pela vontade dos homens, mas ela foi escrita, inspirada, influenciada pelo Espírito Santo. Porque veja só, mais ou cerca de 40 autores escreveram a Bíblia. Mais ou menos, né? 40 homens passaram pela escritura da Bíblia Sagrada, escrita em aproximadamente 1600 anos, dizem alguns dos nossos documentos da Igreja Adventista da Promessa, que foram 16 séculos que ela leva para ser escrita, né? E aí você imagina, a cultura muda a cada 10 anos, e a Bíblia demora 1600 anos para ser concluída, de Gênesis a Apocalipse,
E você vai ver que a ênfase, que a mensagem, ela nunca entrou em contradição, mas a mensagem e a ênfase principal da Bíblia é o quê? Restauração e salvação do ser humano. Amém? Então essa é a ênfase principal da Bíblia, e ela vai assim, de quando você começa no primeiro versículo da Bíblia, até quando você termina no último versículo lá de Apocalipse, você vai ver que a mensagem, ela não se perde, ela não se contradiz, é uma mensagem que fala sempre da mesma coisa: a salvação do ser humano, a restauração do ser humano, a transformação do ser humano em novas criaturas. Amém? É isso, essa é a ênfase da palavra de Deus para a nossa vida. A Bíblia é comparada a um GPS. O GPS hoje é muito comum, né? Todos os celulares têm um GPS. Tem um que já vem de fábrica, né? O Maps, e tem outro que a gente instala, né? Por aí afora, lá na loja de aplicativo, e você coloca o GPS. Então a Bíblia, ela é comparada a um GPS. Né? Só que a Bíblia nos guia pelo caminho eterno. A diferença da Bíblia com o GPS lá do nosso celular é que de vez em quando o GPS dá um perdido na gente. É ou não é? Fala, você chegou ao seu destino, está à direita, aí você procura, não é ali o seu destino. De vez em quando acontece isso, né? Então a gente, no GPS normal, nós às vezes nos perdemos, erramos o caminho, porém, com a Bíblia, a gente nunca erra. Porque a Bíblia tem um ensinamento correto. Porque essa lâmpada e luz de que falou o salmista aqui do Salmo 119, ela é uma luz que nos guia pelo caminho eterno, né? E talvez tenha sido por isso que o salmista, lá pela metade do livro dos Salmos, mais ou menos, ele tenha dito que ela é lâmpada e luz. Amém? Então a gente vai passar a pensar um pouco aqui sobre isso, nós podemos entender o que o salmista estava falando, né? Olha aqui, ele escreve esse salmo muitos anos, daqui a pouco eu vou falar o tempo, antes de Cristo. Então nós estamos falando de algo muito antigo. Mas o que será que o salmista estava pensando quando ele diz que a palavra de Deus é lâmpada e luz? Se analisarmos aqui o contexto onde ele estava, onde ele escrevia, né? Ele não conhecia a lâmpada como nós conhecemos. Quando eu falo assim, lâmpada, o que você pensa? Nessa, né? Nessa, uma outra de um formato diferente, mas você logo pensa nessa lâmpada, inventada por quem? Thomas Edison, né? E aí a gente vê que isso vem à nossa mente, mas quando o salmista está escrevendo, ainda não existia essa lâmpada, né, que nós conhecemos hoje. Mas a lâmpada não passava de uma lamparina. Quem sabe aqui, perguntar isso aqui, né, numa igreja dessa, acho que nem vale a pena, né? Eu vou perguntar assim mesmo. Quem aqui sabe o que é uma lamparina? Ah, todo mundo sabe. Eu achei que tinha uns aí, né, novinho que não saberia. Eu acho que tem uns que não levantaram a mão, né? Não quiseram falar o que é uma lamparina, mas todo mundo sabe, né, o que é uma lamparina. Mas isso era apenas o que eles tinham, mas era suficiente para clarear durante a noite, porque a lâmpada só faz diferença no escuro. Imagine você, se a gente agora apagasse todas essas luzes. Apagou. Fica uma escuridão, né? Grande, não fica maior porque ainda tem aqui uma luz aqui no fundo, mas fica muito escuro. Sabe por quê? Porque a lâmpada, ela só tem utilidade no escuro. Quando a lâmpada acende, as trevas acabam. Foi combinado. Vocês estão vendo, né? Quando a lâmpada acende, as trevas, elas acabam, irmão, porque ela só tem poder, a escuridão só tem poder enquanto não chega a luz. Quando eu preparava essa mensagem aqui, eu me deparei com uma frase que fala assim, ó: a luz acaba com o poder destrutivo das trevas. Amém? Quando chega a luz, as trevas acabam, elas vão embora, a escuridão é dissipada, porque a luz, ela raia, e a gente então tem clareza para andar, para enxergar, para ler. Agora há pouco eu não podia ler aqui,
mas agora eu posso ler porque a luz, ela raiou, ela apareceu aqui, né? E aí nós vamos ver isso aqui e vamos entender que a primeira lâmpada que existiu no mundo, ela se chamava candeia. Vocês já ouviram essa palavra candeia, né? Algum dia na vida, já leram em alguma versão da Bíblia, né? Que fala sobre a candeia para a gente. E eu quero te dizer que a lâmpada, ela é tão antiga quanto o fogo. Sabia disso? A lâmpada, ela é tão antiga quanto o fogo, e o fogo ele foi descoberto, não foi inventado, mas foi descoberto por um homem pré-histórico, né? O Homo erectus. Já viu essa palavra algum dia na vida ou não? Eu acabei de falar. Homo erectus. Ele descobriu que se pegasse duas pedras e fizesse fricção uma na outra, saía uma faísca. E quando aquela faísca chegava perto de uma coisa que tinha combustão, pegava fogo. Eu imagino que o Homo erectus, lá da pré-história, ele deve ter dado um pulo quando viu aquele fogo, né? Deve ter se assustado, porque aquela faísca fez acender um fogo, e a partir desse fogo, então, que ele descobriu ali, ele percebeu, né, que era possível que existisse alguma coisa para iluminar. Então eles começam com aquela candeia, porque ele coloca dentro de algum recipiente com um tipo de pavio, e sabe o que alimentava aquela candeia? Eles tiravam um tipo de óleo que tinha numa cavidade da cabeça da baleia, colocavam dentro do recipiente, colocavam o pavio, aí fazia fricção na pedra, pegava fogo e acendia a candeia. Olha que coisa interessante. Só que eu acho que não era muito fácil pegar óleo da cabeça da baleia, devia ser meio difícil, né? Então a lamparina, a candeia, não durava muito tempo a luz, ela durava um pouco tempo e já apagava e ficava tudo escuro de novo. Eu morei numa cidade na minha juventude, adolescência, que não tinha energia elétrica. Aí depois começou a ter energia elétrica, e a energia elétrica era das 6 horas da manhã até as 18 horas. Aí quando dava 18 horas, desligava tudo, a cidade ficava escura. Quando era no outro dia, 6 da manhã, a energia chegava de novo. Eram ligados os motores daquela extinta Ceron, né? Que a gente já conheceu muito bem aqui. E aí depois progrediu, ficava acesa até as 10 da noite, aquela alegria, né? A gente ficava lá no terreiro da casa, conversando, brincando. Daqui a pouco desligava todos os motores, apagava tudo, era 10 da noite. Depois evoluiu para meia-noite, e hoje, já há algum tempo, né? Lá tem energia 24 horas por dia. Eita maravilha, né? Você vê como as coisas vão evoluindo, elas vão acontecendo, né? Então, é isso que acontecia. A lâmpada, essa candeia, ela apagava porque o óleo não durava muito tempo, e aí eles foram, né? O homem vai sempre sendo criativo. Eles inventaram a lamparina. A lamparina já tocava com outro combustível, que o Google não me falou qual era o combustível, então eu não sei, né? Tocava com outro combustível que durava mais tempo. Então eles já conseguiam ficar mais tempo à noite, andar durante a noite, fazer umas atividades noturnas, né? O homem começa agora a ter uma vida noturna, porque agora já tem uma lamparina que ilumina a vida deles ali durante a noite, e eles começam então a viver, a sobreviver assim, a caminhar à noite, fazer as suas atividades. E depois essa lamparina, ela evoluiu, né, para os lampiões, e vocês conhecem, uns tocados a óleo, outros tocados a gás também. E somente no ano de 1879, já no século XIX, é que o rapaz lá vai inventar a lâmpada. Ele inventou que passava um fio por dentro de uma ampola, e não sei que tipo de energia que ele utilizava, e ali acendia e virava uma luz. E aí Thomas Edison falou: inventei a luz, inventei a lâmpada. Essa é a lâmpada. E ela foi evoluindo. A primeira lâmpada é aquela incandescente, aquela vermelhinha, né, que a gente nem usa mais, dificilmente se vê. Aí depois ela evoluiu para fluorescente e chegou ao LED, e agora já tem LED de muitos e muitos tipos, né, de lâmpadas por aí. Eu não sei o que virá pelo futuro, mas eu sei que assim é a lâmpada, né? Ela foi inventada lá no começo pelo Homo erectus lá, e foi evoluindo, até que Thomas Edison inventou um outro negócio aqui.
E aí, depois dessa história toda sobre a lâmpada, a gente pode perceber que o salmista do Salmo 119, talvez ele tinha em mente essa candeia, porque a candeia era o que ele tinha conhecimento. Porque os Salmos, o livro dos Salmos, eles foram compostos entre os anos 1440 a 586 a.C. Porque no período antes de Cristo, os anos eram contados de trás para frente, até chegar no marco zero, que é Cristo, e começar a contar do ano 1, subindo agora, que nós conhecemos, né? Estamos no ano 2024 da era cristã. Então talvez era essa lâmpada aqui que o salmista tinha em mente para fazer essa comparação tão bem sucedida, tão boa, que traz para a gente, né, essa alegria de saber que nós temos esta Bíblia que é lâmpada e luz, que mesmo a gente andando em tempos escuros, nós não vamos tropeçar. As pessoas lá andavam à noite, carregavam a sua lamparina, a sua candeia, os seus lampiões e depois a sua lâmpada, e aí podiam andar à noite, podiam fazer atividades à noite. Hoje as cidades trabalham dia e noite, tem cidade que não dorme, né? Porque eles têm a lâmpada que está ali ajudando. Então a Bíblia, ela é comparada com essa lâmpada, e quem anda pela Bíblia, quem anda de acordo com a Bíblia, não tropeça. Não importa aonde você esteja, porque ela é essa lâmpada maravilhosa. Só que ele diz que a Bíblia também é luz. Agora, sobre luz, eu não preciso de muita pesquisa para saber o que é a luz, certo? Basta apenas eu ler Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja o quê? Haja luz, e houve luz, né? Aí Deus, ele dá origem aí a essa luz que nós conhecemos, né, que é a luz da vida, a luz do dia, tem o início junto com a criação do mundo. E assim, irmãos, vamos ver que o salmista utiliza a sua metáfora, tanto da luz natural, quanto da luz artificial. Então a luz natural é a luz do dia, né? Quando você acorda pela manhã, que você olha pela janela, o dia já está claro e você diz: é hora de levantar. Às vezes você não vê a luz lá fora, mas os passarinhos já estão cantando. E aí você fala: aqui em Verina tem muito passarinho, né? É hora de levantar, porque os passarinhos já acordaram, já levantaram, já estão trabalhando. Então ele fala dessa luz natural, a luz artificial que é criada pelos homens, né? Porque assim, toda lâmpada é uma luz, mas nem toda luz é uma lâmpada. Essa frase você não vai encontrar no Google, porque eu não fiz o upload dela ainda. Eu criei essa semana, né? Porque toda lâmpada é uma luz, não é? Mas nem toda luz é uma lâmpada. Porque o sol, por exemplo, você vai olhar para ele, o sol é uma luz, mas não é lâmpada. É a luz natural, criada por Deus, colocada aí para a gente poder ver, né? Essa criação maravilhosa de Deus. E assim podemos entender que quem anda de acordo com a Bíblia, quem anda de acordo com a palavra de Deus, nunca anda em trevas. Pode ser em qualquer hora ou em qualquer lugar que você estiver. Essa lâmpada e luz, ela vai guiar os seus passos, ela vai dar direção para a sua vida, ela vai te mostrar o caminho que você deve seguir, ela vai te mostrar também o caminho que você não deve seguir, porque ela é a lâmpada e a luz que ilumina os seus passos, que ilumina a sua vida a cada dia. Nós vamos perceber que quem anda de acordo com a palavra de Deus, seja onde for que ele estiver, sempre vai ser guiado, vai ter os passos iluminados de forma que possa conseguir entrar e sair em qualquer lugar. Deixa eu olhar aqui. Salmos 23, verso 4 fala assim: ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não terei medo de nada, porque tu, Senhor, estás comigo, me proteges e me diriges. Amém? Então ele está dizendo que ainda que ande por um vale escuro como a morte, ainda que ande por lugares escuros, ele está falando não escuro com falta de luz, mas escuro talvez de entendimento, ou locais onde você possa passar por algumas lutas e sofrimentos difíceis da sua vida, você sempre será dirigido e guiado pela luz da palavra de Deus. Ele diz que o Senhor é quem me guia, né? Como aquele louvor que vocês gostam quando eu canto, que fala assim: quem segue o lema divino jamais encontra revés,
É um olho no céu, a Bíblia na mão e o mundo debaixo dos pés. Primeiro mandamento? Não precisa responder agora. Essa é só na vigília, né? Então, é assim, a Bíblia tem que estar na nossa mão. E quando a Bíblia está na mão, nosso olho está no céu, nossa vida está na mão de Deus, a gente vai ter o mundo embaixo dos pés, porque vamos vencer toda e qualquer batalha, toda e qualquer tentação que vier contra a nossa vida, as lutas que vierem, vamos vencer, porque Deus está conosco, irmãos. Só que uma coisa é certa, o Márcio fez uma pesquisa aqui, o diácono Márcio fez uma pesquisa, e eu não sabia que ia fazer essa pesquisa. Então eu coloquei uma coisa aqui na minha mensagem, que fala também com relação a isso. E eu coloquei assim, ó, não adianta você ter 10 Bíblias em casa. Tem gente que tem, quantos cara tem? 29? 59? 29. Tem 29, né? Bíblia. Não adianta você ter 10 Bíblias na sua casa. Não adianta dizer assim, eu já li a Bíblia 4, 5, 6 vezes de capa a capa. Não adianta nada disso, se a gente não seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Não adianta ter um monte de Bíblia, ter lido a Bíblia muitas vezes, se você lê apenas por ler como se fosse outro livro qualquer. Se não seguir os ensinamentos da palavra de Deus, essa Bíblia vai ser como uma luz, uma lamparina sem óleo. Vai ser como uma lâmpada sem energia. Vai ser como o sol, naquela hora que uma nuvem o ofusca e você não consegue visualizar perfeitamente o sol. Assim será as Bíblias, como nós vimos aqui hoje, né? Várias Bíblias esquecidas, amassadas, deixadas em casa, turista, não sei o que. Essas Bíblias não vão fazer efeito na sua vida. Essa Bíblia não vai trazer efeito, mas tem que ser a Bíblia feliz. É aquela que você abre, você lê aquela Bíblia, mas você também observa a palavra, conforme Apocalipse 1, versículo 3, felizes são aqueles que leem este livro, felizes aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem o que nela está escrito. Amém? Então, para ser feliz mesmo, de verdade, para ser bem-aventurado, não é apenas ler a Bíblia, mas é guardar aquilo que nela está escrito. É obedecer aquilo que a Bíblia traz para que nós possamos obedecer. Senão, não vai adiantar. A gente vai ter um monte de Bíblia, né? E a gente não vai conseguir cumprir o objetivo. A gente pode ir para a conclusão dessa mensagem pensando o seguinte: nunca se teve tanta Bíblia como temos hoje em dia. É verdade ou não é? A Bíblia hoje está na palma da mão. Sim ou não? A Bíblia está na palma da mão, está no celular, está no tablet, está no notebook, está para todo lugar, né? A Bíblia está aí. Mas o contrário também é verdadeiro. Nunca se leu tão pouco a Bíblia como se lê hoje em dia. Mesmo com tanta Bíblia circulando, com tanta facilidade para se ter a Bíblia, e as pessoas não leem a Bíblia como deveriam ler, não guardam as palavras nela escritas como deveriam guardar e obedecer, para se ter a alegria, a vida eterna, a felicidade. Então é preciso, irmãos, que nós cristãos conheçamos mais a Bíblia, que a gente leia mais, que conheça mais, que a gente observe mais o que nela está escrito, para que possamos ensinar outras pessoas que ainda não conhecem a Bíblia, para que possamos ensinar os nossos filhos, nossos netos, aqueles que se achegam perto de nós, dizemos para ele, é isso que diz na palavra de Deus, e você poder ensinar com propriedade, você poder ensinar aquilo que você realmente tem conhecimento e, além disso, que você guarda na sua vida, que a sua vida é exemplo para as outras pessoas. Aí sim, nós vamos poder falar que nós lemos a Bíblia, que nós obedecemos a Bíblia e que nós guardamos as coisas que nela está escrito, irmãos. Na Bíblia tem um grande tesouro guardado. Quem não conhece, quem não lê a Bíblia, quem não estuda a Bíblia, não conhece esse grande tesouro que está guardado dentro dela, porque é um tesouro que leva para a eternidade. Não é um tesouro que vai ser roubado pelos homens, não é um tesouro que os piratas vão atacar para tirar de você, não é um tesouro que pode ser enferrujado e destruído, não.
mas nós vamos ver que é um tesouro que leva a gente para a eternidade. Na Bíblia está a revelação suprema do Evangelho. Revelação suprema do Evangelho. E que diz a palavra de Deus que é a salvação, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Todos que creem vai encontrar na Bíblia o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. E não importa quem seja o homem ou quem seja a mulher, basta crer no Evangelho revelado na palavra de Deus, e aí sim será salvo. Amém? Basta crer neste Evangelho, basta crer na palavra revelada, basta buscar essa luz de Deus para a sua vida, para não andar em trevas. Portanto, queridos e queridas, que não seja hoje simplesmente mais um evento do dia da Bíblia. Não, eu não quero que seja isso. Para a gente dizer, nós tivemos mais um evento do dia da Bíblia, fizemos pit stop, convidamos muitas pessoas para vir aqui ouvir a palavra de Deus, convidamos os irmãos para estar presentes aqui. Não, que não seja simplesmente isso, mas sim que seja um momento de despertamento, para que a gente possa conhecer essa lâmpada e luz que guia a gente corretamente. Que seja um momento que desperte a nossa vida, para a gente conhecer mais esta palavra de Deus, que nos leva para a salvação, que guia os nossos passos perfeitamente para uma vida sem igual. Amém? Uma vida onde vamos desfrutar de coisas maravilhosas e extraordinárias, que ela mesma diz que vai ter, onde nós vamos viver com Cristo. Vamos desfrutar de um lugar extraordinário. Você quer isso para a sua vida? Você deseja morar nesse lugar extraordinário? Então leia, estude e observe as coisas que está na Bíblia, obedeça aquilo que está na Bíblia, e assim vamos conseguir desfrutar de coisas grandes, extraordinárias e maravilhosas, que a Bíblia diz assim, aquelas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos ainda não ouviram, e que não passou pelo coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Amém?